Nova temporada do Reinaldo Café, Soluções de Gestão, entrevista com o Dr. José Milagre falando de criptomoeda. Já, já. Bom, meu caro Milagre, muito obrigado por estar comigo novamente. A semana passada a gente falou um pouco aí da quantidade de cripto, você falou um pouquinho do lançamento, do valor de saída, e a gente ouve a qualquer momento aí, toda hora, alguém lá, o time futebol XYZ lançando alguma coisa nesse mundo. Explica um pouquinho o que está acontecendo aí com esses times. É em função de virarem sociedade anônima, é em função do que nós temos esse movimento? Veja, Cafeu, as novas blockchains e principalmente a blockchain da Ethereum permitiram a construção de DeFis, né? Então hoje se ouve falar muito de DeFi. O que é DeFi? São finanças descentralizadas. É a possibilidade de construir aplicativos financeiros sem a presença dos bancos. E ela trouxe também a possibilidade de smart contracts, você fazer contratos e a partir dos contratos nós tivemos a criação de uma série de inovações. Dentre elas, a maior inovação do momento que são as NFTs. São os tokens não fungíveis, que são garantias de propriedade, um item colecionável. É como se você adquirisse um ingresso, um item único que o seu time de futebol, ou que o seu artista, ou que a sua banda favorita lançou. Aquele item você compra com criptomoeda, ele é um token, ele está associado a uma arte, a um ingresso, a uma entrada, a um bem digital, o que nós chamamos de criptoarte. Na verdade, você está comprando alguma que tem um lastro, que são esses selos virtuais. Então, em vez de eu ter uma obra de arte física, eu tenho direito sobre aquilo e tem valor de mercado porque tem desejo. Exatamente. E mais que isso, é escassez. Somente você terá aquela NFT ligada àquela obra. E se aquela obra eventualmente se valoriza, enfim, você tem direito de venda da NFT. Então, as empresas, os artistas e os times de futebol entraram também nesse cenário. Nós temos vários clubes que estão emitindo NFTs para sócios. Então você quer ser sócio, quer ter benefício, então você vai conseguir uma imagem de um jogador, por exemplo. A NBA fez isso com muita propriedade. A NBA, por exemplo, tokenizou um vídeo do LeBron James, uma enterrada fantástica. Emitiu só 5 tokens. No mundo, apenas 5 pessoas poderão ter aquele token, que é o certificado de originalidade. No caso do Santos, poderia ter o Pelé, por exemplo, alguma imagem rara dele? Sim, pode-se fazer uma composição jurídica para pegar o acervo do Pelé e tokenizar, que é isso que a gente faz hoje, da assessoria jurídica para as empresas. Agora, a valorização disso, ou a remuneração disso, vai depender dessa história do investidor. Quer dizer, olha, eu desejo ter o que você tem. Sim. Mais de um deseja, vários desejam, preço sobe. Exato, você disse tudo. Hoje a gente tem duas visões de quem compra NFT. Uma é de investimento e outra é quem quer colecionar mesmo. Então eu gosto de um jogador de futebol, eu quero colecionar. Mas não necessariamente está buscando uma remuneração capital. Não necessariamente, mas por exemplo, a família do Dinho tokenizou 10%, 5% dos direitos autorais ligados à música Pelados em Santos. Isso está acontecendo. Alguém comprou esse NFT. Quem comprou esse NFT passou a ser sócio, passou a ter 5% de toda a execução pública. Então imagine que aquela música estoura. Ou hoje você tokeniza uma banda que a princípio é inexpressiva, mas daqui 2 meses essa banda estoura e você tem umas NFTs dela. Com certeza você fez um bom investimento. Agora, o Milagre, tudo isso é muito novo, né? Como é que a população, de uma forma geral, está acessando? Quer dizer, nós estamos falando ainda de uma elite, alguém... Porque tem que ter uma assessoria jurídica. É um mundo ainda muito parecido com aquele mundo inicial das ações mesmo. Exato. Né? Nós temos tido um crescimento absurdo de fraudes, porque inúmeros projetos, por exemplo, a OpenSea hoje, que é a principal plataforma de NFT, já declarou que 80% dos projetos são piratas. E infelizmente nós temos pessoas que entram em projetos, pessoas que estão comprando suas primeiras criptomoedas, vão lá, compram um NFT num jogo, por exemplo. Você pode comprar um item de um metaverso e aquele jogo sai do ar, leva o seu dinheiro e você fica sem ver nada. Por isso, analisar projeto, tanto de criptomoeda como de NFT, é fundamental para você não perder o dinheiro. E você entrou num campo que envolve a questão da segurança. Nós tivemos notícias há questão de 30 dias de uma plataforma ter sido hackeada, mais de 30 milhões de dólares, pelo que eu apurei, foram hackeados. Não representa um valor expressivo da onde ele tem a custódia, mas foi uma fragilidade. Sim. Como é que está esse mundo da segurança? E nesse caso, como é que o correntista, vamos dizer, o investidor se protege? Essa é uma questão que a gente sempre coloca. A descentralização ela tem muitos benefícios.
Porém, se você tem um problema com a segurança, a garantia é sou eu, né? Sou eu. Você é o responsável pela sua segurança. Quer dizer, mesmo na Binance, nós estamos lá com ela aberta. Eu trouxe até para vocês aqui, né, para mostrar. Esse é uma hard wallet, é uma carteira de criptomoedas para mostrar para o pessoal, onde eu armazeno os códigos, os tokens das minhas criptomoedas. Então, eu prefiro armazenar as chaves das minhas criptomoedas num hardware que não está conectado na internet. E eu só utilizo para fazer minhas transações e tiro. Assim, eu reduzo muito a possibilidade de um atacante invadir a minha carteira virtual e roubar todos os meus fundos. Eu tenho um aplicativo da Binance. Como é que eu faço para ter algo semelhante a isso? Perfeito. Você adquire o Trezor, no Brasil só tem um representante, que é a CryptoBR, você conecta o seu Trezor no seu aplicativo e transfere seus fundos para o Trezor. Não está mais lá? Não está mais online. Você reduz uma série de ataques e ameaças. E quando você for transacionar, você simplesmente conecta e ele transfere os fundos. E isso serve para uma herança digital. Imagina um inventário no futuro em que eu deixo para minha filha o meu Trezor, ela tem as 12 palavras, ela tem a senha, a partir daí está todo o meu patrimônio aqui para minha filha, por exemplo. Muito interessante. Bom, isso deve popularizar daqui para frente. Sem dúvida, porque as invasões, os golpes envolvendo criptomoedas cresceram absurdamente no escritório, invasões de exchange, invasão de wallet, falhas no pagamento, aplicativos que você conecta a sua carteira no metaverso achando que você vai comprar um item, ele rouba, você dá permissões para ele roubar todos os seus fundos. Todo dia, infelizmente, nós nos deparamos com isso no escritório. Então, a hard wallet é uma medida adicional, é uma carteira física que garante uma segurança a mais nas suas criptomoedas. Barato, caro? Varia muito, né? Hoje, em média, é R$900, R$800. Então não é nada fora da realidade. A não ser que a pessoa tenha um volume muito pequeno aí, né? Aí sim, compensar. A grande maioria da população hoje está nos softwares, né? Trust Wallet, MetaMask, outros armazenam nas exchanges como a Binance, enfim, Bitcoin Trade, dentre outras. Mas a gente sempre recomenda, se você começa realmente a investir tem um valor um pouquinho mais elevado, cuidado, os criminosos estão mirando. Você falou muito bem, sim, né? Sem dúvida. E essa possibilidade, né? Porque o banco está lá, né? O imóvel está lá, mas aí as suas cripto aonde? Exato, né? Exato. Se você não arrolar, se você não deixar isso documentado, nós temos casos no escritório de familiares que nos contrataram para acessar as carteiras do falecido, porque ele tinha um valor considerável de patrimônio em bitcoins, em Ethereum. Infelizmente não deixou nenhumas instruções. Aí nós precisamos de ordem judicial. Então, com isso, você evita uma série de problemas e ainda assegura a maior segurança. Muito bem. Nessa série nós estamos conversando, nós vamos continuar na semana que vem falando de criptomoeda. Agora nós vamos falar um pouquinho de como você faz mesmo o beabá para investir. Agora que você entendeu, né, como é que esse mecanismo funciona, evidentemente que você está interessadíssimo em falar, bom, eu quero colocar meu aporte inicial de recursos. Aguarde, na semana que vem, mais entrevista e mais conteúdo aqui com o Dr. José Milagre. Até lá.